Caríssimos irmãos, as leituras que nos foram propostas para esse final de semana, de número 23, 23º domingo do tempo comum, vem nos apresentar um Deus comprometido com a vida, um Deus comprometido com a vida e a felicidade do homem. E nós vamos compreender isso a partir da reflexão dessas três leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, profeta Isaías, o capítulo 35. O capítulo 34 e o capítulo 35 do livro do profeta Isaías, Antigo Testamento, gente, narra as últimas batalhas de Deus contra os inimigos. E também descreve a vitória definitiva do povo de Deus, mais ou menos lá pelo ano 550 antes de Cristo. Portanto, no finalzinho daquela experiência dolorosa do exílio na Babilônia, em que se encontra um povo desanimado, em que se encontra um povo frustrado, um povo mergulhado no desespero, na falta de esperança, porque aquela libertação anunciada pelos profetas estava demorando a acontecer, criando a impressão de que Deus havia abandonado aquele povo. Então, a esse povo abatido, a esse povo paralisado pelo desespero, que se mostrava incapaz de sair dessa situação por força própria. Se nós pegarmos esse relato e traduzirmos para o mundo de hoje, nós vamos encontrar aqui a síntese daquilo que é a depressão. O que é a depressão? Senão a pessoa se recolhe, se torna uma pessoa dolorida, uma pessoa recolhida, uma pessoa que não vê perspectiva de futuro, uma pessoa mergulhada no desespero. E era isso que o povo estava vivendo 550 anos antes de Cristo, porque fizeram uma experiência dolorosa de exílio na Babilônia, e os profetas vinham anunciar que Deus ia libertar, só que essa libertação demorou 40 anos. Então é mais do que natural. Gente, imagine sofrer 40 anos. Que não se perde a esperança, não se perde a fé. Eu lembro de Santa Mônica, que sofreu 30, sem perder a fé nunca. Mas sofrer 40 anos, e não é um sofrimento qualquer, estavam sendo tratados como escravos. O rei Nabucodonosor, isso é história, o rei Nabucodonosor destruiu totalmente Jerusalém. O povo de Deus não tinha mais referência religiosa, o templo estava destruído, não tinha mais a sua cidade, não tinha mais o templo onde se faziam os cultos. Então estavam desanimados, e não havia perspectiva nenhuma de mudança. Então, a esse povo, o profeta anuncia que a libertação está próxima. E diz que, apesar das aparências, Deus não abandona o seu povo. Por isso ele começa dizendo: criai ânimo. É preciso ter ânimo, é preciso preparar a nossa vida para receber esse Deus que traz a libertação, para receber esse Deus que fará justiça, que recompensará o seu povo por todo o sofrimento suportado ao longo do cativeiro. Olhemos lá o versículo 4 da nossa primeira leitura: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, e é Ele que vem para nos salvar. E aí o autor usa umas imagens bonitas para apresentar essa vida nova. Versículo 5 e versículo 6. Então se abrirão os olhos dos cegos,
e se descerrarão os ouvidos dos surdos. E ele continua dizendo: o coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. Ou seja, o encontro com Deus transformará aquela situação em que estavam vivendo. E assim acontece conosco hoje. O encontro com Deus transforma a nossa vida. O encontro com Deus nos faz homens e mulheres novos, homens e mulheres restaurados. A terra árida se transformará num lago, diz a primeira leitura. A região sedenta se transformará em fontes de água. Portanto, o povo é convidado a acolher com fé, a acolher com coragem, com confiança, esses dons de Deus. E a linguagem que ele usa para falar do cego, dos surdos e dos mudos, nós não podemos entender apenas como uma deficiência. Os cegos, muitos desse mundo, que caminham por essa vida às apalpadelas, que têm dificuldade de descobrir o sentido da sua existência, que têm dificuldade de enxergar os sinais de Deus na sua vida, são cegos também. A esses, Deus vai oferecer a luz, que vai indicar um caminho seguro para que possam ser felizes. Aos surdos dos nossos tempos, muitos fechados em seu egoísmo, em sua arrogância, que não quer escutar mais ninguém, porque já são autossuficientes. A esses, Deus os fará ouvir, para que escutem os gritos daqueles que sofrem pelas ruas das nossas cidades, para que escutem o grito daqueles que sofrem muitas vezes debaixo do mesmo teto. Aos mudos, cuja língua está paralisada pelo medo, porque tem medo de denunciar injustiças, cuja língua está paralisada pelo comodismo, pela preguiça, esses Deus vai convidar e vai enviá-los como mensageiros da justiça, da paz e do amor. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Tiago, o capítulo 2. Esse trecho do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, nos trata de algo fundamental para a nossa caminhada, que é a fé. E essa fé, ela se concretiza no amor ao próximo, sem fazer distinção de pessoas, diz São Tiago nessa segunda leitura, sem fazer acepção de pessoas. Uma fé que se transforma em obras, uma fé que se transforma em compromisso, e o autor continua dizendo que quem faz opção por Jesus e procura seguir com coerência, não pode marginalizar ninguém, nem aceitar sistemas que marginalizam. É por isso que ele conta essa história. Qual foi a história que São Tiago contou? Imaginem se na reunião de vocês aparecerem um homem com um anel de ouro e bem vestido, e vocês disserem assim: arruma um lugar aqui na frente para que ele possa sentar, porque está bem vestido. E de repente apareceu um pobre com as suas roupas surradas, e vocês disserem assim: espera aí fora. Ô gente, isso acontece muito nos tempos de hoje. E desculpa dizer, acontece muito nas nossas igrejas. Quando entra uma pessoa que a gente não conhece muito bem, que está com uma roupa que não é muito bonita, e senta do nosso lado, a gente se incomoda. Ainda mais quando está cheirando um cheirinho mais desagradável. Diante de Deus ele não tem dignidade, ele não pode sentar aqui no primeiro banco? Por que é que São Tiago precisa dizer isso, se é tão claro para nós? Fazer acepção de pessoas. Uma vez me disseram aqui que
uma vez chegou um menininho aí de short, aí alguém mandou ele embora porque ele estava de short, não podia entrar dentro da igreja. Eu fiquei pensando, quem é que tem essa autoridade para fazer isso? Aí passa na rua, o pastor chama lá para a igreja, lá pode entrar de short. E aí eu fico me perguntando, às vezes, gente, eu fico me questionando, às vezes, o fato das igrejas evangélicas estarem cheias hoje, a culpa é nossa. A culpa é nossa que não dá testemunho daquilo que nós acreditamos. A culpa é nossa que passamos a vida inteira fazendo acepção de pessoas, escolhendo aqueles que combinam conosco. Aqueles que não combinam, fica lá fora, espera lá fora. E aí vão procurar outra igreja. E quem garante que não encontram Deus lá na outra igreja? Portanto, o acolhimento faz parte da nossa caminhada de cristãos. Ser pessoas dóceis, ser pessoas generosas, pessoas que se alegram quando vem alguém diferente. Não pede para ficar esperando lá fora, porque está mal vestido ou porque está de short. A nossa dignidade diante de Deus não se mede pela roupa que nós estamos usando, se mede pelo nosso coração. Só Deus sabe o que tem dentro do coração de cada um. Portanto, diante de Deus, nós somos nus, porque Ele olha somente o nosso coração. Pode ser que eu tenha uma máscara de santo, de boa pessoa, carregando a vida toda, mas o meu coração está lá, tramando contra os outros, fazendo acepção de pessoas, colocando para fora. Depois nós temos o nosso evangelho de hoje. O evangelista São Marcos, no capítulo 7, nos apresenta uma catequese bonita sobre Jesus. Uma catequese em que ele coloca no centro dessa catequese Jesus e um surdo mudo. Não é isso que nós lemos no evangelho? Gente, vamos entender uma coisa. A língua é um meio privilegiado de comunicação. Quem fala se comunica melhor. Quem fala cria laços. Portanto, o surdo mudo é um homem que sente dificuldades. E aí, no ambiente religioso da época de Jesus, em que toda enfermidade era consequência de uma vida de pecado, portanto, aquele surdo mudo era o impuro. Aliás, toda deficiência na época de Jesus era tida como pecado. Por isso que até os discípulos de Jesus bebiam dessa mentalidade. Uma certa passagem da Sagrada Escritura em que os discípulos de Jesus viram um homem paralítico, e aí perguntaram para Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Porque era uma herança que, se por acaso os meus pais tivessem uma vida de pecado, e não acontecesse nada com eles, então aconteceria nos filhos. Era essa a mentalidade da época de Jesus. E além do mais, diz o Evangelho, que esse surdo mudo vivia num território de pagão. Ou seja, vivia no lugar onde os judeus achavam que Deus nunca iria passar, porque era um lugar que tinha contato com o mundo pagão. Portanto, não viviam os valores da fé, não cumpriam a regra. Portanto, a teologia oficial considerava aquele surdo mudo como sendo um maldito, como sendo alguém que estava possuído por um mal. Mas o encontro com Jesus transforma radicalmente a vida daquele homem. E diz o Evangelho que trouxeram-no até Jesus. Olha a importância que nós temos de levar as pessoas até Jesus. Aquele surdo mudo não foi sozinho. Alguém levou ele até Jesus. E aí nós podemos nos perguntar, a partir dessas leituras, quantas pessoas eu já levei até Jesus? Será que a minha vida tem sido um eterno levar as pessoas a ter um encontro com Jesus? A ter uma vida totalmente transformada porque se encontraram com Jesus?
Ou eu vivo fechado no meu mundinho, da casa para a igreja e da igreja para casa? Quantas pessoas o meu testemunho de vida já levou até Jesus? E aí Jesus faz um ritual ali, um pouco que estranho. Gospe na ponta do dedo e coloca na língua daquele homem. Que coisa mais sem higiene, gente. E aí a gente lembra o capítulo 2 e o versículo 7 do primeiro livro da Sagrada Escritura, livro do Gênesis. Como é que Deus cria o homem? Deus faz lá um monte de barro e Deus sopra o sopro da vida naquele monte de barro, e aquele monte de barro passa a ter vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E aqui parece que Jesus repete o mesmo gesto, transmite àquele homem a sua própria energia, tornando aquele homem um homem novo, um homem aberto à comunhão com Deus. Meus irmãos, vamos pedir para Deus essa graça, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que tenhamos a coragem de levar pessoas a Jesus, que tenhamos a coragem de ouvir os apelos de Deus na nossa vida, de colocar em prática, que tenhamos coragem de soltar a nossa língua e espalhar por esse mundo inteiro o amor e a misericórdia de Deus. E assim nós vamos fazendo com que esse reino que Jesus veio anunciar se torne algo concreto na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,